Quando minha esposa engravidou, sabíamos que precisávamos de um lugar maior do que o nosso apartamento de um quarto. Então, compramos uma casa. Conseguimos uma em uma área muito boa, próxima ao nosso trabalho e perto do centro da cidade. O bairro em que entramos é composto por muitas casas antigas e históricas. Conseguimos comprar a nossa porque o proprietário anterior não a manteve tão bem quanto o restante do bairro. Foram feitas algumas alterações. O vendedor disse que foi necessário substituir as placas de gesso, devido aos danos causados pela água do último furacão. Minha esposa e eu sabíamos que seria necessário algum trabalho no futuro, mas não planejamos fazer nada sério na casa, por pelo menos alguns anos. Enfim, nos mudamos e alguns meses depois minha esposa deu à luz ao nosso filho. Curiosamente, à medida que ele crescia e começava a engatinhar, e depois a andar e correr, foi ele quem apontou para nós os problemas da casa, que não tínhamos notado antes. Não intencionalmente, mas apenas pela sua natureza de ser uma criança pequena. O corredor principal do lado da casa, que ia da sala de estar passando por um banheiro menor e pelos 2 primeiros quartos até o nosso quarto principal, era um espaço bastante escuro e apertado. Não pensamos muito nisso quando compramos a casa. Minha esposa só mencionou que estava um pouco apertado algumas vezes, enquanto ela estava grávida. No entanto, nosso filho ficava bastante assustado com aquele espaço em particular. Eu pensava que era porque era bastante escuro e estreito, que ele acabava tropeçando e se machucando algumas vezes. Mas quando ele ficou mais confiante em andar, ele ainda hesitava por um segundo antes de passar por ali. Minha esposa foi quem comentou que um corredor tão longo poderia realmente se beneficiar de uma janela. Então sugeri que fizéssemos esse trabalho antes que houvesse outro bebê a caminho. Também sugeri que derrubássemos aquela curva estranha no final do corredor, onde fica a porta do nosso quarto principal, para que ele não parecesse que estava escondido ao virar a esquina. Então poderíamos reconstruir um armário em uma parte diferente do quarto. Ela concordou timidamente com isso, mas apenas se o empreiteiro nos oferecesse um preço bem acessível. Algumas semanas depois, o empreiteiro chegou e começou a olhar ao redor. Para nossa surpresa, quando ele olhou para o exterior da casa, apontou uma emenda estranha na parte externa. O que indicava que havia uma janela no corredor no passado, mas o proprietário anterior a fechou. Eu estava tão confuso quanto qualquer outra pessoa ficaria, então pedi ao empreiteiro que me mostrasse essa suposta emenda. Ele me levou para o lado onde havia uma reentrância retangular na parede externa. Não apenas isso, mas havia uma pequena fenda ao redor de todo o retângulo. Por curiosidade, coloquei meu dedo nessa fenda apenas para apontá-la, quando de repente toda a coisa retangular se moveu. O empreiteiro e eu nos olhamos com a boca ligeiramente aberta, em choque, por um breve momento. Empurrei com mais força e toda a coisa caiu para dentro, revelando um espaço entre o revestimento externo da casa e a parede interna de gesso, que tinha pouco mais de um pé de largura. O empreiteiro iluminou com sua lanterna e descobriu que o lado esquerdo estava imediatamente selado com mais gesso. Mas do lado direito, esse espaço oculto se estendia até o quarto principal. Nenhum de nós era pequeno o suficiente para caber confortavelmente nesse espaço. Mas mesmo que isso não fizesse parte do trabalho que o empreiteiro estava fazendo, ele também estava curioso o suficiente para ligar para um amigo dele, que era um cara de estatura muito menor, e pedir um favorzinho. Cerca de 2 horas depois, um cara magro e baixo apareceu, parecendo um pouco preocupado, mas também bastante curioso. Ele não perdeu tempo e se arrastou dentro do buraco, com um martelo e uma lanterna no celular, e se contorceu até chegar do outro lado. Mal podia acreditar no que ouvia ao telefone então. As palavras que ele disse estão gravadas na minha memória. Meu Deus, tem um cômodo aqui. Espere um segundo, tem alguém aqui. Ei, o que você está fazendo aqui? Josh, chame a polícia, estou voltando. Momentos depois, ele estava freneticamente rastejando para fora do buraco, parecendo ter visto um fantasma ou algo assim. Com certeza ligamos para a polícia e investigamos toda essa situação. Resumindo a história, o único trabalho que o proprietário anterior fez foi criar essa passagem do lado de fora da casa, para um quarto secreto de 3 metros por 6, que ficava entre o final do corredor e o nosso banheiro principal. Quanto ao motivo, aparentemente o proprietário anterior tinha um filho com deficiência,
que exigia cuidados constantes e quase não tinha faculdades mentais restantes. Muito menos a capacidade de se comunicar com alguém. Devido às despesas médicas para cuidar de seu filho doente, o proprietário anterior estava falindo e não podia pagar a manutenção da casa. Ele gastou o último dinheiro que tinha antes de vendê-la para criar um espaço onde pudesse manter seu filho em segurança e continuar cuidando dele enquanto ele mesmo era reduzido a viver em seu carro. Por mais que eu entenda o desejo de cuidar de seu filho, acho que tudo isso ultrapassou uma linha enorme. Ele estava se infiltrando na casa da minha família, várias vezes por semana, mantendo uma pessoa indefesa como prisioneira, fingindo que estava fazendo o melhor para ele. E eu nunca vou superar o fato de nunca ter percebido, em quase 4 anos, que havia outra pessoa vivendo na casa em que eu estava criando minha família. No entanto, decidimos não prestar queixas, e acabamos ficando na casa assim que tivemos certeza que as outras pessoas tinham ido embora. Somos muito bonzinhos, eu acho. Claro, removemos todo aquele pesadelo do cômodo secreto assustador, e adicionamos uma janela àquele corredor. Hoje nosso filho tem 6 anos, e minha esposa e eu temos uma outra filha juntos. Mas levará anos antes de contarmos qualquer coisa sobre isso para eles. Recentemente comprei minha primeira casa. E ela está localizada bem num subúrbio, bem típico. Eu estava cansado de alugar e queria ter minha própria propriedade tão intensamente que não me importava muito onde ficava ou como era o bairro, contanto que estivesse em boas condições e me desse espaço para fazer minhas coisas dentro da privacidade das minhas próprias 4 paredes. E o mais importante era que eu pudesse pagar por ela, o que não é fácil nos dias de hoje, especialmente sendo jovem como sou. Foi exatamente assim que acabei com um desses grandes empreendimentos imobiliários, de casas pré-fabricadas, com algo em torno de 500 residências, sendo apenas 5 ou talvez 6 designs repetidos, uma vez após a outra. Não gosto muito desse grau quase assustador de repetição, o que sempre me faz sentir como se estivesse dirigindo por algum nível dos backrooms. Acrescentando ao clima sinistro, 90% das casas ainda estão desocupadas, porque o desenvolvimento é tão novo e distante de qualquer lugar importante. Eu diria que cerca de 90% das casas que foram compradas estão sendo alugadas como Airbnbs, o que significa que tenho apenas alguns vizinhos de verdade em todo o quilômetro quadrado cheio de casas. No entanto, o interior luxuoso da minha casa compensou tudo isso. Eu antecipei que precisaria resistir à tentação de me tornar um completo recluso. Então, quando escolhi qual casa comprar, certifiquei-me de escolher uma do outro lado da rua de alguém. Assim pelo menos teria um vizinho. Infelizmente acabaria me arrependendo disso. E de certa forma, não era porque o meu vizinho ressentia minha mudança para perto dele. É exatamente o oposto, na verdade. Certifiquei-me de conhecê-lo antes de fechar o negócio, por causa dele ser um sujeito estranho. No entanto, o cara que conheci me apresentou sua esposa e filha recém-nascida. Toda a família parecia muito feliz e agradecida por outras pessoas estarem se mudando para perto deles. Depois de conversarmos por um tempo, já estávamos ansiosos por churrascos e festas na rua. Até brincamos sobre o fato de nossas casas serem completamente idênticas, com o mesmo design exato, apenas espelhado do outro lado da rua. Saí com a impressão de que eles se tornariam meus amigos e construiríamos essas comunidades saudáveis ao nosso redor. Foi assim que as coisas pareceram ser por um bom tempo, mas meu vizinho, Anthony, meio que se convidou para uma conversa na minha casa, quando eu morava lá há apenas uma semana. Ele trouxe uma cerveja e eu tinha mais na minha geladeira. Na época não me importei realmente. Achei que deveria conhecê-lo melhor. No começo, eram apenas coisas normais de caras, tipo brincadeiras, mas as coisas foram ficando estranhas. Ele começou a vir por volta das 5 da tarde, a cada poucos dias, mas nunca trazia sua esposa ou filha. Mesmo quando eu continuava lembrando que eles eram sempre bem-vindos. Ele também não me deixava entrar em sua casa, alegando que estava uma bagunça para receber visitas.
Rapidamente tive a sensação de que ele estava usando o nosso tempo juntos para escapar de sua vida familiar. O que me fez duvidar se a aparência de família feliz era tão verdadeira assim. Mas então, um dia, ele me confessou que estava tendo problemas em seu casamento, que invejava meu estilo de vida e liberdade, como um homem solteiro. Eu realmente não sabia como responder a isso, e meu silêncio deu a Anthony espaço para sugerir que deveríamos passar ainda mais tempo juntos, ir a bares e coisas do tipo. Eu recusei essa oferta, dizendo que não era muito fã de bares. Isso levou Anthony a trazer uma garrafa de uísque da próxima vez, em vez de apenas cerveja. No início eu estava hesitante em beber qualquer coisa, mas ele meio que me pressionou. Ambos ficamos bem bêbados, mas não a ponto de passar mal. Felizmente, naquele ambiente intoxicado, Anthony ficou ainda mais audacioso. Normalmente ele sentava em frente a mim no sofá, e assistíamos futebol ou algo assim. Mas de repente ele estava sentado bem ao meu lado. E pior, ele estava ficando invasivo. Um abraço prolongado de brothers continuou por tempo demais, e eu podia sentir suas mãos se aproximando de lugares onde não deveriam ir. Eu me levantei imediatamente e o confrontei, quando ele chegou muito perto, dizendo que não estava interessado nesse tipo de coisa e que não queria me envolver em arruinar seu casamento. Mas isso o deixou chateado. Ele me disse que seu casamento já estava morto, e que ele estava apenas procurando uma maneira de sair dele. Ele disse que eu poderia até dormir com sua esposa, para que ele pudesse fingir descobrir e depois se divorciar dela. Mas eu disse um grande não. Fui ainda mais longe e disse que se ele planejava continuar com esse tipo de coisa, ele deveria sair da minha casa e não voltar mais. Depois disso, é claro que não éramos mais tão próximos. Ele nunca mais veio à minha casa e nós nos ignorávamos enquanto nos encontrávamos lá fora. No entanto, isso não foi o fim. Lembre-se de que nossas casas têm exatamente o mesmo layout, apenas espelhadas. Anthony sempre mencionava isso quando estava aqui, e como isso o fazia se sentir mais em casa. Mas eu nunca esperava o que ele faria com o conhecimento da minha casa. Tudo começou quando eu tomava banho antes de ir para a cama, geralmente tarde da noite. Eu tinha essa sensação de que não estava seguro, então desligava abruptamente a água e ficava lá parado ouvindo. Às vezes eu podia ouvir passos nas folhas do lado de fora da janela. Quando eu me vestia e olhava para fora, nunca havia ninguém lá. Além disso, eu sempre encontrava a porta de vidro deslizante destrancada, mesmo sabendo que eu sempre a trancava quando saía. Minhas noites de sono foram afetadas por esses acontecimentos, especialmente quando os barulhos durante a noite se tornaram mais frequentes. Então, um dia, enquanto eu arrancava ervas daninhas do lado da minha casa, o mesmo lado em que meu banheiro de baixo tem uma janela, descobri um buraco com cerca de meio centímetro de diâmetro que havia sido perfurado na parede externa. Tentei olhar para ele, mas durante o dia não conseguia ver nada. Esperei o anoitecer e então liguei a luz do banheiro e olhei de fora. E com certeza havia uma visão perfeita do chuveiro, na altura da minha cintura. Não sei como nunca notei o buraco por dentro, mas o encontrei então, e estava surpreendentemente bem escondido. Eu soube imediatamente que era obra do Anthony. Na mesma noite, vasculhei toda a minha casa em busca de qualquer outra coisa que pudesse ter sido feita. Encontrei várias câmeras escondidas no meu quarto, na sala de estar e no pátio. Coletei todas elas e fiquei apenas olhando, pensando no que fazer. Considerei denunciá-lo à polícia, mas então pensei na filha dele. É difícil pagar pensão alimentícia ou pensão para as crianças da prisão. Então decidi tomar um caminho alternativo. Esperei até que ele saísse para o trabalho uma manhã. Então fui até lá e bati na porta da frente. Sua esposa atendeu, segurando a filha deles no colo. Perguntei se poderia entrar, e disse a ela para se sentar. Contei a ela tudo e mostrei as provas. Na verdade, ela não ficou nem um pouco surpresa. Ela também estava procurando uma saída daquele casamento. Quando ela disse isso, houve um longo silêncio constrangedor, antes que ela sugerisse que nós dormíssemos juntos, algumas vezes só para deixá-lo com ciúmes. Honestamente, foi difícil recusar a primeira oferta do Anthony, mas não pude resistir à segunda oferta vindo diretamente dela. Depois disso, houve um divórcio,
Anthony faliu e também perdeu a casa. Não sei onde ele está agora, mas nem penso nele. Penso na esposa dele. E aí, pessoal, seu amigo Corvo aqui. Geralmente eu não comento nenhuma história, mas essa me pegou de surpresa. Eu até pensei se eu deveria contar ela, porque ela não é exatamente de terror, mas eu achei tão engraçada que achei que seria legal compartilhar com vocês. Me digam aí o que vocês acharam nos comentários. E aí, como sempre, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha, porque tudo isso ajuda demais, né, no canal e no crescimento dele. Obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo até agora e que são fiéis frequentadores aqui do canal. Algumas pessoas têm perguntado como podem ajudar o canal financeiramente e tal. E vocês não precisam fazer isso por enquanto. Compartilhar e dar like e mandar para seus amigos já é ajuda o suficiente. E assistir o vídeo até o final, isso também ajuda demais. Mas, caso vocês queiram, eu criei uma conta no LivePix, que vocês podem mandar um Pix diretamente para mim. Além disso, também tem o Valeu Demais do próprio YouTube, que vocês podem usar. Mas não se preocupem muito com isso, o dinheiro não é exatamente meu foco quando eu faço esses vídeos. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem curtindo os vídeos. E até a próxima.